Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Feras da Educação, o podcast criado pelo Sistema Anglo de Ensino para apoiar mães, pais, famílias e educadores no desafio de ensinar, em um mundo tão desafiador e também cheio de transformações. Aqui, como tudo no Anglo, inovação e tradição se misturam para fornecer para as famílias, em momentos que envolvem escolhas tão responsáveis, direcionamentos, dicas, sugestões e também práticas. Eu sou Anderson, professor, educador, geógrafo por formação, assessor pedagógico do Sistema Anglo de Ensino, e a cada episódio nós trazemos aqui um convidado ou uma convidada que são verdadeiras feras na educação. E para aquecermos o episódio de hoje, eu lanço a seguinte reflexão. Você já parou para pensar que ao escolher uma escola, você também está escolhendo um sistema de ensino que vai acompanhar a vida do seu filho durante todos os dias e talvez isso aconteça por anos? E qual que é o impacto que o sistema de ensino tem no desempenho do seu filho? Mais do que material didático, do que livros, apostilas, metodologias, plataformas, nós estamos também falando de uma escolha que define práticas, auxilia na construção de valores e pode transformar a relação da família com a escola, influenciando diretamente o desenvolvimento acadêmico e também emocional dos alunos. E eu tenho a honra de receber aqui hoje a nossa querida convidada, também uma fera aí na educação, a Jurema Almeida. A Jurema que é pedagoga, filósofa, professora, escritora, palestrante e especialista em orientação e gestão educacional. Também educação precoce e educação especial. A Jurema já passou aí por diversos segmentos da educação básica e hoje ela atua como orientadora educacional do governo do Distrito Federal. Jurema que é baiana e hoje reside em Brasília. Jurema é atualmente referência quando o assunto é acolhimento, diversidade, representatividade e fortalecimento de vínculos entre o que eu considero ser um tripé importante: escola, família e os alunos. Além disso, a Jurema também ela se divide na função de ser mãe. Com esse olhar sensível e ao mesmo tempo prático que ela está conosco aqui hoje, para nos ajudar a responder aí, né? Afinal, por que a escolha de um sistema de ensino ele pode transformar não apenas o desempenho, mas também a formação integral dos alunos, que vai muito além de conteúdo? Jurema, seja muito bem-vinda aqui ao Feras da Educação. É um grande prazer receber você aqui hoje, viu? Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu também estou muito feliz. E considerando que a gente contribui, mas também recebe, né? Então, eu acredito que isso também me engrandece no sentido de que eu também vou aprender aqui com vocês. Que bom, é uma troca, né, Jurema? É uma troca. E eu queria aproveitar, falar aqui com o nosso público, convidá-los para acessar o QR Code que aparece aí na tela. Vocês serão direcionados para a nossa comunidade, a comunidade Feras da Educação. Por lá também serão direcionados para uma comunidade no WhatsApp, onde vocês terão acesso de maneira antecipada aos episódios que nós estamos lançando aqui, e além também de terem acessos aí a outros conteúdos relacionados a temas importantes como esse que nós estamos tratando aqui hoje. Jurema, antes da gente ir para o nosso tema, né, e aproveitando o seu currículo, ao qual eu parabenizo, acho que seria um grande desperdício a gente não aproveitar também para trazer algumas outras abordagens aqui. E a primeira que eu queria trazer percebo que a educação, né, presente na sua formação, mas ela te acompanha. Né? E hoje você também como mãe. Sim. Eu queria entender de você como que a educação ela assumiu um papel de transformação na sua vida, tanto pessoal como também profissional. Foi tudo mesmo, na verdade, porque quando eu comecei a querer, desde pequenininha, aquele sonhozinho de querer ser educadora, de admirar os professores, então você vai e quer também, você vê um caminho para você ali, né, diante da admiração. Mas quando eu
Então, isso já transforma as vidas, né? Porque você estudar, você cresce, você faz uma faculdade, já transformou a minha vida na questão financeira, né? Que eu encontrei logo um trabalho de imediato. Então, isso já foi muito bom para mim, positivo. Mas, diante do que você falou em relação à mãe, eu já tinha ela quando ela fez pedagogia comigo, né? Porque eu tive minha primeira filha muito novinha, eu tinha só 19 anos. Então, eu estava na faculdade. Eu dei uma pausa para ter ela e depois eu continuei a faculdade e ela crescendo ali comigo. Então, assim, me transformou no sentido de eu lidar com ela. A pedagogia é o desenvolvimento humano. Sim. Então, eu vinha da sala de aula enquanto graduanda ainda na faculdade e voltava para casa totalmente diferente. Então, ela transformou a minha vida no sentido de eu entender que aquela fase eu permitia ela a ser mais criança. E antes eu percebia que não estava tanto assim, e eu percebia que a minha criação não foi tão permissiva. Não é permissiva no sentido de não ter limites, né? Eu era permissiva no sentido de entender que aquilo faz parte do crescimento dela, a curiosidade, explorar as coisas, faz parte da criança e do desenvolvimento. E muitos pais, por não saberem, não entenderem, por não serem pedagogos, então a gente não pode julgar, bloqueia certo tipo de criatividade da criança, quer a criança sempre quieta. Então, a minha filha, ela realmente explorou a fase dela de criança, porque ela vivenciava. Parede suja não era um estresse para mim, porque eu sabia que ela estava ali riscando, porque ela estava crescendo ali junto, ela estava colocando para fora a criatividade dela. Então, eu não tinha essas coisinhas que eu sei que muitas famílias têm, no sentido de não permitir que a criança cresça em determinada situação. De colocar algo ali muito encaixado, né? Criança muito quieta, não fala. Então, a minha filha, ela fala, ela tem a expressividade muito boa, eu dava esse espaço para ela, dou ainda para outra menor, mas eu falo assim, realmente transformou a minha vida, transformou em como eu sou, em como eu era e como eu passei a ser com a minha filha. E hoje eu percebo que se não tivesse tido essa formação pedagógica, eu seria outra mãe. Então, e ela seria outra filha. Certamente. Muda muito mesmo. Então, a pedagogia, ela não foi apenas claro, né? Foi uma escolha do campo de vista profissional, Sim, de atuação, mas ela foi além disso. Muito além. Uma mãe em processo. Em processo. E a pedagogia entrou num momento fundamental. E a minha filha virava um experimento ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo isso, que ela explorava mais as coisas e eu deixava, porque eu sabia que aquilo ali era um ganho para ela. Né? Então, e eu sei que muitas famílias bloqueiam, porque quer ali a criança enquadradinha, certinha, né? Não estou falando de limites, é bem diferente, né? O que pode, o que não pode, sim, o que é certo, o que é errado, de valores, nada disso. Eu falo de, por exemplo, como eu falei, um risco na parede, que a criança está ali e já... Não, bloqueou a criança, bloqueia ali imediato. Então, aí a criança... Então, assim... para a minha vida foi fundamental, foi muito bom. Eu virei outra pessoa, passei a ver as coisas diferentes. E profissionalmente também foi uma base muito boa. Eu me identifiquei logo de cara. Já emendei a pós-graduação, que é a especialização, né, direto. Então, e aí já fiz o concurso, e aí já emendei, foi tudo muito, muito em cima, assim, do outro, uma coisa da outra. Sequência. Sequencial. E eu me formei um pouco mais tarde do que o padrão, né, assim. Sim. E, Jurema, acho interessante no seu currículo a presença da filosofia, né, como formação também. E aí eu queria... Quando vem a filosofia, a vontade, a necessidade, como que aparece? Foi recente. A filosofia tem 1 ano só, né? Foi 2023, 4. Foi mais essa questão de eu estar sentindo que eu precisava expandir. Não é que eu queria mais uma graduação para dar aula de filosofia ou algo com relação
a filosofia em si, eu queria o conhecimento filosófico, eu queria essas teorias filosóficas, eu queria expandir isso. E realmente também mudou muito assim a minha... Mudou não, mas me ampliou muito o meu campo de visão com relação à sociedade em geral. Né? Então, assim, eu tinha a questão ali do desenvolvimento humano, a sala de aula, né? É claro que a gente estuda muitas questões históricas, né, da educação, passa por muitas coisas. Só que, então, eu senti que isso... eu precisava desse entendimento metódico da filosofia com relação à sociedade, à política também. Acho que a vivência em Brasília me inspirava muito. O ambiente, né? Isso, o ambiente Brasília soa muito essa questão de ideologias, né? E a filosofia pega muito isso. Aí eu falei, eu vou fazer. Foi uma complementação, porque como eu já fiz muitos cursos e venho da pedagogia, foram pouquíssimas disciplinas para... Foram pouquíssimas disciplinas para mim. Foi mais focada somente nos fundamentos filosóficos, porque o didático, tudo eu já tinha. Mas agregou demais e eu amo a filosofia, a questão de os fundamentos de todas as profissões. Ampliou demais assim a minha forma de ver. E como contribui para o seu trabalho como orientadora educacional. Exato, porque me desconstruiu muito, porque como eu vou no fundamento das coisas, o porquê que vem as necessidades das coisas, eu entendo, eu acho que eu estou um pouco mais desconstruída com relação a padrões, ao que a sociedade diz ser certo, sendo que é uma linha de pensamento. Né? É uma linha. Uma linha de pensamento. Enquanto existem várias. Exatamente. Quando a gente começa a perceber que você pode ir por outras vertentes, por outras linhas, você começa a questionar mais a sua certeza das coisas. E eu acho que a base do conhecimento está em você não ter a certeza absoluta de alguma coisa. E muitos erros e muitos problemas sociais se dão pela questão da questão absoluta de certas ideologias, e aí é só aquilo ali, esse é o certo, esse é o melhor, e desconsidera as outras vertentes, as outras linhas. E isso é que gera muitos problemas sociais. Que legal, Jurema. É uma linha de raciocínio que, se deixar, a gente iria longe. É isso. É assim, eu tenho essa... Você me puxa aí não, muitas vezes, mas, porque se senão deixar, eu vou longe. Mas mas eu acho que é fundamental poder entender isso. Eu acho que agrega, né, ao que a gente vai trazer aqui como perguntas relacionadas ao nosso tema mesmo, né? Sim. E aí, inicialmente, eu queria trazer uma pergunta para você, né, dentro dessa sua formação e também hoje da sua atuação enquanto orientadora educacional. Na sua percepção, o que diferencia um sistema de ensino de outras práticas, de outras propostas educacionais? Que eu considere algo muito positivo para que tenha num sistema, né, de ensino, é essa questão de espaço, da valorização das diversidade. Porque, assim, como base para para montar esse sistema. Né? Então, assim, um sistema que valorize e que não que priorize, mas que considera em todas as suas ações a diversidade, ele consegue ser mais eficaz. Ele consegue ser mais significativo para as pessoas. E ele consegue ser mais integral, porque a gente, às vezes, fica só ali no conteúdo, né, no que a faculdade vai pedir, no que o vestibular vai pedir, para ele continuar a carreira. E o que eu observo é que, quando chega lá na carreira, há muitas frustrações, há muitas dificuldades de começar a fazer bem o trabalho, por causa do relacionar, às vezes. Né? Então, assim, a gente entender que lá na frente, que a gente começa a perceber
que é muito importante, que aí vai o conteúdo, vamos estudar. Beleza, perfeito, tem que estudar mesmo. Mas essa questão da diversidade vem nas questões de você acolher as diferenças, e isso vai fazer diferença lá, porque você não seleciona um padrão de pessoas que vai conseguir esse objetivo. Quando você consegue trabalhar e considerar todas as outras pessoas que têm outros padrões, o sucesso escolar, que é diverso, que tem vários padrões ali dentro, ele tende a ser mais... Ele abrange mais, né, as pessoas, e aí ele vai aprovar mais todas as pessoas, ele vai formar mais pessoas na sua integralidade. E legal isso que você traz, né? Porque por muito tempo no Brasil, o sistema de ensino é uma realidade não comum em outros países, principalmente quando a gente pensa em países desenvolvidos, né? É uma realidade do Brasil, países emergentes, subdesenvolvidos. E por muito tempo o sistema de ensino era o material didático, a apostila, né? E hoje, felizmente, a gente sabe que o sistema de ensino vai muito além disso, né? E você traz uma questão importante que fala dessa questão da... deixa eu mudar a ótica aqui, né? Temos vários sistemas de ensino no mercado, e cada um com uma metodologia, com uma ideologia, como você usou também, né? E eu queria, né, e até também na sua visão de mãe, né, além de educadora, na sua percepção, assim, na sua visão, o que uma família ela deve olhar quando ela vai fazer a escolha por um sistema de ensino? Assim, geralmente, quando as famílias começam a buscar uma escola nova, eles olham ali a estrutura, precisa realmente ter ali uma estrutura boa, adequada, olhar os livros, né, a procedência, né, quem foram os autores desse livro, né, desses livros, e os materiais que vão subsidiar esse ensino, né? Então, tudo isso vai na estrutura, vai nos professores, procurar saber como é que os professores são, né? Na questão da formação, né? Procurar saber se a escola fornece esse apoio pedagógico. Formativo, mas eu falo assim, constante, que não seja algo pontual. Por exemplo, aconteceu um problema, aí vai lá, leva alguém, conversa e some. Né? Eu acho que tem que ser algo contínuo, em que é sistemático, igual o sistema de ensino, que seja algo que esteja ali disponível sistematicamente e planejado, e algo que as pessoas... que os funcionários, né, as pessoas envolvidas ali, no caso, professores, pedagogos, os coordenadores, todo mundo que está ali vinculado, que eles percebam que há um protocolo, coisas certas a seguir, para eles já saberem como agir, algo preventivo, algo que foi planejado antes, porque as pessoas, às vezes, vão muito na questão de apagar fogo. Aconteceu um problema, aí a pessoa não sabe nem o que fazer, não sabe já o procedimento. O professor, não, por exemplo, aconteceu um caso de racismo, entre aspas. Tem professor que não sabe como agir. Sim. Porque não tem protocolo. Não sabe, talvez nem identificar, né? Isso, não sabe identificar. E quando ele identifica, ele não tem protocolo, ele não sabe qual, não direcionaram ele. Professor, se acontecer isso, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E está claro. Ele sabe o que fazer, para onde ir, com quem contar, o que fazer. Né? Isso para de gerar injustiças no aluno, o aluno não sente que não fizeram nada, e sabe que há normas na escola. Né? Então, assim, a gente sente que há normas, e essas normas são claras, e toda vez que acontecer isso ou outras situações, se faz isso. E eu sinto que isso, quando não tem, é desastre total nas escolas. Não funciona porque eles não sabem o que fazer. Aí vão na questão do improviso, o improviso não serve, às vezes não consegue lidar nem na fala, porque aí envolve o emocional no meio, mas se tem um protocolo e você tem um emocional desequilibrado, você vai para o protocolo. Eu estou nervosa, mas eu tenho um protocolo. É isso aqui que me falaram para eu fazer, eu vou fazer. Agora, eu estou nervosa, não sei o que fazer.
Eu brinco, ô Jurema, não somos agentes de segurança, né? Nós da educação, somos agentes da educação. Mas, às vezes, o nosso trabalho, isso vai desde o trabalho da orientação, no campo de gestão, mas dentro da sala de aula também. Sim. A gente precisa traçar rota como se fossem rotas de fuga, né? Sim, precisa. Total. É tipo isso mesmo que eu estou falando. Eu falo de protocolos no sentido de algo sistemático, igual o sistema. E por isso é importante se planejar, né? Sim, e isso faz parte do sistema de ensino. A pergunta foi o que o pai deve perceber. E muitos deles não percebem que... não pensam nisso. Eles querem uma escola que como é que fala? Que aprova. Perfeito. Eu também quero para as minhas filhas uma escola que aprova. Só que esse aprovar, no decorrer, a depender da escola, do sistema... pode ser uma trajetória tranquila ou pode ser uma trajetória em que ela inicia nessa escola muito boa e ela sai outra pessoa. Sim. Então, vai naquilo do que realmente ele quer, né? Só que é muito difícil realmente para as famílias fazerem isso, porque também, às vezes, precisa de um protocolo para as escolas passarem o que elas oferecem para as famílias, né? Então, assim, é complicado para uma família que não é pedagoga, como eu ou como você, para poder escolher eficazmente, né? De saber ali que realmente... Mas tem as coisas mínimas que precisa perceber, né? Ver se é uma escola acolhedora e que tem práticas inclusivas, né? As práticas inclusivas faz com que as coisas corram mais tranquilas e que se o filho dela, por algum momento, porque o filho entra de um jeito, ano que vem ele é outra pessoa, porque ele já cresceu, ele já amadureceu, e que ótimo. Significa que a escola está funcionando, né? Está funcionando, está transformando ele. Só que essa transformação... pode ser tranquila ou não, né? E aí vai gerar situações em que a família a escola precisa dar suporte e a família precisa também estar ali junto, né? E, desculpa, não é te interrompendo, mas aproveitando o gancho que você deixa. Como que você vê que o sistema de ensino ele impacta diretamente na vida e na formação do aluno? Como que ele impacta? Eu acredito que o impacto é tudo. É muito amplo para falar uma coisa específica. Porque o que acontece? O sistema ele planeja as ações, né, de todos os setores ali, inclusive os livros didáticos. Então, isso vai interferir. Se o livro não tem aquela interdisciplinaridade, por exemplo. É um bloco aqui, outro bloco aqui. Não dialoga. Não dialogam entre si, não tem tanto significado. Os alunos ficam frustrados, eles acham, para que eu estou estudando matemática? Eu não vou fazer esse cálculo na minha vida, eu não vou precisar desse cálculo. Sim, mas você precisa desse raciocínio. Quando você aprende que A mais B dá C, dá D, você vai ali, a sua mente está indo, fazendo esse caminho lógico para você entender. Então, assim, é algo assim que precisa mostrar para o aluno que faz diferença na vida dele. E, muitas vezes, os alunos não conseguem perceber que vai precisar daquilo, porque ele pensa somente que é um cálculo e que se ele só vai precisar se em algum momento lá na frente pedir para ele fazer aquele cálculo. Então, se lá na frente eu não vou precisar fazer aquele cálculo, é inútil eu estudar isso. Não, é o raciocínio que ele está levando, o caminho que a mente dele está levando, que não volta nunca mais. Então, assim, é o caminho que você faz até você chegar ao resultado. Às vezes, a conta, o cálculo é desse tamanho. Enorme. Olha o caminho mental, o esforço mental que ele fez. Não volta nunca mais. Isso ele vai levar para a vida dele em outras situações complexas da vida que ele vai ver lá e ele vai resolver esses problemas complexos da vida, que não é o cálculo, não é fazendo A mais B ou D, ou... Não é. Entende? E, aproveitando, eu queria mandar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público que nos assiste também.
Reforçando com vocês a nossa comunidade do Férias da Educação. Então, direcionando aqui para esse QR Code que aparece na tela, vocês serão redirecionados aí para a nossa comunidade. A comunidade também no WhatsApp, onde nós disponibilizamos os conteúdos do podcast de maneira antecipada e colaboramos também indicando outros recursos, outros materiais aí que dialogam exatamente com temas como esse que estamos trazendo aqui para vocês. Jurema, eu queria, aliás, né, me antecipando para esse nosso encontro aqui, eu precisei explorar um pouco mais o seu currículo, da sua biografia. E acho muito interessante porque você trabalha bastante, fala bastante sobre a questão do acolhimento e também da importância da saúde emocional, né? E também, né, trazendo aqui para o nosso tema, eu queria ouvir de você, na sua avaliação, como que um bom sistema de ensino ele pode contribuir para reduzir a ansiedade, uma das principais doenças da atualidade. E também aumentar tanta confiança dos alunos e também das famílias. Vai muito no suporte, né? No suporte pedagógico ali que vai estar dando, como eu te falei no início, sobre a questão de ter protocolos, né? De como agir, por exemplo. Então, isso faz parte do sistema. Agora, vamos falar de módulos. A integralidade das disciplinas, onde o professor pode articular numa disciplina de português. Ele pega um texto onde aborda uma questão social, vamos supor, outra coisa. Vamos supor racismo. Ele vai trabalhar o português, a disciplina dele, mas interdisciplinando com um texto social, que vai trazer um ganho, uma reflexão para algo que vai crescer ele socialmente. Mas, especificamente, com relação ao emocional, é a escuta. É o professor... e o ensino ali, a didática, o conteúdo, colaborar para levar, sistematicamente, programar para levar o professor a essa escuta com o aluno, né? Propondo atividades que façam o aluno se expressar, que façam o aluno expressar-se entre eles também, em grupo, trabalhos em grupos. Né? Então, assim, o sistema, no livro, pode estar ali promovendo atividades que direcione para esse caminho de escuta dentro da sala de aula. Respeitar o outro, o momento de falar. Você coloca ali 30 alunos, mas quem quer falar, levanta a mão. Aí o outro já aprende a respeitar, né, o espaço do outro. A sua vez de falar, já aprende a respeitar e vão trocando ali. E isso é um processo, uma construção, né, Juliana? É uma construção. E até você falando, eu como assessor pedagógico do Ângulo, né, a gente vê que essas etapas, essas habilidades, na verdade, elas são construídas desde a educação infantil. Sim. Espaços de diálogos, isso. Né? E ali não é para validar se a criança está falando certo ou errado. De forma alguma. Né? Mas é para que saibam, né, que enquanto um fala, os outros ouvem, todos terão a oportunidade de participação, né? Exatamente. Já tá aprendendo a conviver, né? O aprender a conviver com outras pessoas, a respeitar o momento e o espaço do outro falar e ter o seu espaço de fala para poder expressar-se como pode e aprender como se expressar, porque chega muito você falando de educação infantil, por exemplo, tem crianças que vai se desenvolver muito ali nesse convívio. Né? Ele tem a vivência particular na família dele, pode ser um perfil de pessoas mais introspectiva, que falam menos, que falam pouco. Então, assim, quando ele vai para a escola, esse leque ali de aprendizado dele, de como ser, de como falar, é muito grande. Né? Então, é um espaço muito rico mesmo de você levar. Por isso que também é um espaço muito complexo e difícil, por causa dessa diversidade de famílias, de perfis familiares que está ali representado por uma única criança. Sim. Uma única criança.
Por isso que é difícil a escola. E é muito interessante, né? A importância que a família tem que dar ao fazer a escolha do sistema, né? Para ver também se o sistema fomenta esse tipo de prática, de atividade. Né? Porque, infelizmente, às vezes a gente vê que a escola vai desenvolver um projeto para tratar de saúde emocional quando, de repente, um caso específico explode. Isso. Aí é só uma coisa remediativa ali do momento e passa 2 semanas... Acabou, não trabalha. Ou esperar o momento do dia tal. Dia tal, eu vou lá, comemoro, ou batemos esse dia e acabou. Mas é no dia a dia, são nas atividades, nas ações diárias da escola, né, que você vai desenvolvendo e aí diminui esses casos aí de que explodem, porque você trabalha aquilo ali sistematicamente, né, planejado para que evite e diminua conflitos. Né? Perfeito. E, Jurema, eu queria trazer uma questão para você aqui que se relaciona muitas vezes com as expectativas das famílias, né? A gente lida com situações dentro da escola, claramente que a expectativa que o pai coloca, ou a mãe, né? Os pais colocam, os responsáveis colocam sobre os alunos, os filhos, são expectativas deles, que talvez por algum motivo não foram frustradas e elas não aconteceram, né? Infelizmente. E eu queria entender com você, né, ver a sua compreensão a respeito. Como que a família ela pode se apoiar no sistema de ensino para não cair em cobranças que sejam excessivas, né, para os alunos e, ao mesmo tempo, também garantir que os seus filhos, os alunos, eles tenham, além de autonomia, também disciplina. A família, ela precisa também ser o perfil que ela... Primeiro é entender o que ela quer, né? O que eu quero para o meu filho lá na frente, né? Só que respeitando a individualidade do aluno. Né? Essa questão que você falou da expectativa baseado no que eu não consegui para a minha vida, mas eu quero que o meu filho consiga, é frustrante. Ou talvez até no que eu consegui, desculpa, que eu quero reproduzir no meu filho também, né? Isso, ou isso também, mas às vezes não é o caminho do próprio filho. Né? Então, assim, é respeitar, né? A direção que o filho vai dando. Então, assim, você expecta, você olha ali o sistema, se ele está ali fazendo as coisas que ele planeja, né? Se tem ali uma didática, se tem essa organização, se promove essa interdisciplinaridade, como já foi falado, observar isso tudo. Mas ela tem que estar entendendo que é um caminho individual da criança, do filho, né? E que ela está ali para direcionar, assim como a escola. Né? Mas aí a construção é algo que também é muito individual. O aluno ele tem as suas limitações e os seus esqueci uma palavra muito assim para ele. Tem as suas limitações, mas tem seus potenciais. Sim. Que pode estar ali sendo trabalhado e levado. Né? Mas aí é respeitar esse direcionamento dele e olhando, que aí diminui essas frustrações. E tá olhando ali direitinho, acompanhando o filho, né? Se está saindo do caminho que ele planeja. Mas é um caminho que é o quê? É um caminho que vai levar para algo que é ruim socialmente ou é só um caminho diferente do que eu quero? Só está indo para um curso, por exemplo, um curso que eu não queria que ele fizesse, ele está indo para esse curso. Né? Então, assim, não, ele quer ir para um curso que não é o que eu achei que ele deveria fazer. Né? Não é o que eu quero. Mas isso vai deixar ele uma pessoa menor, ele está... Então, assim, tem que ter o linear do que é ruim. Se o que é ruim é porque é ruim socialmente para a sociedade ou é só algo diferente, né? Um curso diferente, mas todos somos necessários, o pedagogo, o filósofo, o médico, o advogado. Então, assim, esse leque tudo existe porque todos são colaboradores e importantes para a sociedade. Então, muitas vezes, parte de um preconceito, né? De uma expectativa pessoal,
né, que projeta na criança, e aí tem essas frustrações, pode haver essas frustrações que muitas vezes nem sempre é o sistema de ensino. Pode ser um sistema de ensino muito bom, mas que, justamente por dar essa liberdade para o aluno, fomentar a criatividade, fomentar a pesquisa, fomentar essa individualidade, fortalecer essa individualidade do aluno, faz com que ele fale, não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero. Então, esse aluno ele fica mais forte. Ele não está um aluno desobediente, ele só está um aluno que ele entendeu a identidade dele, ele se descobriu, ele teve força e voz para isso, foi trabalhado isso nele, foi respeitado isso nele, e ele está dizendo, não, esse não é o meu caminho, esse é o seu, mas não é o meu. Então, isso gera isso tem muito a ver com o que você falou de expectativa e a realidade. E pode ser que seja um sistema ruim, e direcionou, mas pode ser que não, seja um excelente, mas não foi só de acordo com o que a família quer. Sim, né? sim. Então, e o sistema, muitas vezes, quando ele é assim, diverso, quando ele abrange, respeita e acolhe, ele fortalece a personalidade da criança, do aluno. E aí ele vai direcionando para o que ele quer, para o que ele gosta, e ele vai exigir que isso seja feito. Dando liberdade, autonomia e protagonismo. Né? Exatamente. E as famílias têm muitas frustrações com isso, né? Com a mudança que a sociedade hoje está dando nas crianças, no sentido de fortalecer a sua identidade, e aí está tendo esse choque aí de gerações, porque essas novidades, né? Essas inovações que estão acontecendo, o que acontecia antes, a minha família não podia. Hoje eu posso. Então, hoje está ruim. Antes era melhor. Nem sempre. No saudosismo. Nem sempre, vezes, né? Nem sempre estava melhor. Antes era melhor. Antes só não tinha um espaço de fala, às vezes. Só não tinha o ímpeto de dizer eu não quero, porque eu não podia dizer. Eu sou assim, não sou assado, e aí eu começo a falar e impor a minha personalidade, o que eu quero para a minha vida, gera muitos conflitos, está gerando muito, eu recebo muitas frustrações nesse sentido das famílias, chega lá chorando por causa do filho falou, eu não vou passar pelo que você passou, porque hoje eu tenho outra cabeça. As crianças têm outra cabeça. Sim. Né? Não é melhor ou pior. Mas... E se passaram 20, 30 anos. Isso, E a gente vive mudanças cada vez mais aceleradas e transformadoras. Né? E aí gera muito conflito. E, Jurema, a gente tem falado aqui, né, dessa questão da escolha da família pelo sistema de ensino. E assim, quando a gente fala, o aluno vai escolher tal carreira, né? As escolhas, elas podem mudar no percorrer do curso ali. Talvez a família pode identificar que talvez ter escolhido pelo sistema A ou pelo sistema B não foi a escolha mais feliz. Na sua percepção como orientadora educacional, né, como pedagoga, quais sinais que a família precisa se atentar para ver se realmente o sistema de ensino que ela escolheu dialoga com aquilo que ela possui como valores? Com relação a valores, o filho entra de um jeito e começa a apresentar características diferentes. Então, a família atenta, ela não está ali naquele espaço escolar, ela precisa confiar, mas quando o filho volta para casa, ela precisa perceber, ela vai entender e perceber as diferenças. Como, por exemplo, é uma criança que em casa sempre muito falante, características já dela se expressar e tudo mais, aí começou ali e começou a se trancar. Já está muito quieto. Mudou de um perfil, né, da criança. Então, a família atenta, ela vai perceber que houve uma alteração. Essa mudança pode ser por diversas coisas. Pode ser por violência na escola, e pode ser por um sistema. Pode ser por um sistema inflexível, onde ou que não seja integral, não faça essa integralidade de disciplinas, essa interdisciplinaridade, que faz com que ele chegue ali em um ponto não se sinta acolhido.
né? Ele não vê tanto significado, como eu te falei da questão de ele ver significado, ver sentido no que ele está estudando, ver que ele vai precisar disso lá na frente, né? Então, assim, tem muito a ver com o que é produzido, se atende às expectativas do aluno, né? Porque um sistema, como eu te falei, ele é diverso. Então, se uma criança ela é diferente e ela entra num sistema de ensino que não dialoga com as diferenças que a sociedade tem aí, né? Hoje, os temas mais necessários hoje, que está latente, é a questão racial, a questão sexual, a questão religiosa. Essas são as questões que estão muito emergentes assim, no sentido de discussão e que traz muito conflito. Né? E se, de repente, nesse percurso, o filho dela começa a mudar, porque é uma criança em transformação contínua, e ele passa a ser um diferente. Ele entra de um jeito, como eu falei, e ele começa a ser diferente. Se a escola, se o sistema não promove essa diversidade, ele fala, opa, não é o meu lugar. O aluno, a família ainda não, mas o aluno fala, eu não deveria estar aqui, porque eu estou sendo oprimido. Ele se sente acuado, porque o sistema não fortalece ele ser como ele é, que é a diferença. Vamos supor, gay, supor, né? Então, chega ali, ele percebe que a escola não trabalha aquilo. Um aluno faz uma coisinha, não tem um direcionamento correto, não tem um protocolo, o professor não sabe lidar, ou ninguém vê, ou não há uma tolerância. Ou não há uma tolerância. A diversidade, respeito. Porque se é trabalhado com... Se o sistema promove trabalhar isso com os alunos, dificilmente vai acontecer um caso. Né? Mas vamos supor que não trabalhe. Por isso que você está falando de um sistema deficitário nesse sentido. Ele não trabalha. Né? Então, o aluno não vai se sentir encaixado ali. Ele não vai se sentir acolhido ali. E ele vai mudar, a família vai perceber. Ele muda o jeito dele, ele começa... E é porque ele não está... E aí começam as notas a caírem, né? Aparecem outras questões. Então, os pais vão estar atentos assim. São pontos, né, importantes da família se atentar, né? Para ver se não dialoga mais. Mudança emocional, mudança comportamental... e também notas começam a cair, geralmente. Que eles começam a ficar muito retraídos, e aí já não presta atenção, ou se tá passando por alguma violência lá dentro, dispersa muito, então o assunto... ele está ali na sala, mas ele não está estudando. Ele não está acompanhando porque as questões emocionais deles não estão sendo respeitadas, porque essas diferenças não estão sendo trabalhadas. Né? E aí ele não se sente num espaço legítimo. A escola é complexa porque precisa ser um espaço legítimo e acolhedor para todos os perfis. Democrático. Né? Democrático. Um para todos da sociedade, que bom, né? Vivemos uma sociedade democrática. Isso, eu preciso... por exemplo, não, mas eu não vou precisar... Meu filho não é isso. Eu já ouvi, teve uma vez que eu fui dar uma palestra numa sala... e eu convidei eles para irem para o auditório. Aí vai eu na minha experiência, na minha vivência. Eu convidei eles para ir para o auditório, para a gente fazer um projeto, né? E teve um aluno, assim, na inocência dele. Porque eu falo, eu não me chateio com nada, porque eles estão ali para aprender. Né? Estamos ali para ensinar. Isso. Então, não tem por que eu ficar muito inquieta com algo que confronta, às vezes, ao que eu estou propondo. Então, vamos ali estudar. Ele falou assim, não, mas eu vou ser médico, eu nem vou lidar com isso. Então, assim, ele não percebia, né? Então, assim, eu falei assim, não, mas médico não atende preto? Eu estava convidando para um projeto de reflexões raciais. Antirracista. Isso, de uma educação antirracista. Aí, mas você não vai, quando chegar um preto para você fazer uma cirurgia, você vai dizer, esse aqui eu não vou fazer, não? Você pode fazer. Se você for para o sistema público, por exemplo, você vai poder dizer, esse aqui eu não vou atender? Então, é para você, é para todo mundo, esse diálogo, essa conversa. Não é porque... outra coisa que eu ouvia muito, eu não sou, então não vou. Você não é, mas muitas vezes pode adotar atitudes
Sim. Você não é porque você não discrimina. Você olha para a pessoa, você não vai tratar mal, você convive de boa ali, normal. Você realmente não é. Você consegue conviver com essa diferença. Mas você pode ajudar a combater, né? Isso, Aliás, você... deve. Isso é educação antirracista. É você adotar essa postura onde você, vendo uma situação, você vai ali e consegue ajudar, direcionar, ou não compactuar com aquilo, né? Ou, às vezes, tem uma área que você não consegue entender, você vai e começa a conversar ali, você vê casos reais, situações reais das pessoas. É totalmente diferente. Então, é para todo mundo, até para adotar essa posição e você poder conversar sobre isso. Porque, às vezes, é você ter esse conhecimento, essa propriedade para sentar em qualquer mesa e, se estiver falando de racismo, você não ter que sair porque você não sabe nada. Sim. Então, é questão de conhecimento também, não é questão só de porque eu não sou ou eu não vou precisar disso. É questão social, é um assunto social. Na mesa, a gente está ali, sai de tudo, aparece de tudo. Então, assim, é um tema como qualquer outro. Por exemplo, para você entender a questão das deficiências. Não é porque eu não sou deficiente que eu não preciso entender as questões da deficiência. Né? Então, é você ter esse conhecimento para a sua vida, para você poder dialogar, conversar, e vai que, de repente, você precise realmente do conhecimento, que lá na frente tem um filho, você não sabe, é para a vida. Não, né? muito pertinente, Jurema. Acho que você deu exemplos aí que se dialogam muito, né, com essa questão da escolha, né, do que envolve o sistema de ensino. E aí, estamos em momento de campanha de matrícula nas escolas, né? Centros particular, né? O final de ano. Já começou a ter um tempo, né? Mas daqui para frente isso se aquece ainda mais. E temos muitas famílias que estão, inclusive, nos ouvindo, nos assistindo aqui, que estão nesse momento de indecisão, de incerteza, de escolha, né? De um sistema de ensino. E aí eu queria que você desse um conselho prático para essas famílias, né? O que é importante elas focarem, um foco assim, nesse momento para escolher um sistema que vai além da escola. Que vai além da escola é observar a questão esse planejamento contínuo, não é campanha de dia disso ou dia daquilo, dia do índio, dia de... Não. Que ele tenha esse planejamento, né, sistemático, né, que sistemático no sentido de estar bem planejado e que tenha início e vai durante todo o ano. Não é algo pontual. E que, de repente, retome na série seguinte. Sim, que aprofunde. E que tenha essa interdisciplinaridade, que elas conversem entre si. Lá na educação física pode ser trabalhado outras questões, né? Dentro lá na quadra se pode trabalhar... Assim como na matemática, no exercício de matemática, você pode trabalhar uma habilidade socioemocional. Sim, um texto, você levando um texto, um problema, uma situação, problema já com temas sociais emergentes, né? Você leva lá, a pessoa está lendo, tirou A mais B, fulano... Você leva uma situação, problema para o aluno, que está dentro da matemática, e que ele vai resolver, mas com assuntos que ele já está ali refletindo e levando, né, para a vida dele. Então, isso você tá tipo assim, matando dois coelhos com uma cajadada só, porque você está trabalhando várias coisas, né? E isso também tem a ver muito com materiais, né? O que você vai apresentar, materiais diversos para os alunos, né? Livros, né, didáticos, mas também os paradidáticos são importantíssimos, porque, como você está falando de algo além, né, porque fica muito maçante ali, se você abrir o livro só de conteúdo. Quando eles percebem que é algo assim, que está com ilustrações, que está um pouco mais contraído, que leva para algo mais divertido, que leva para um tema que ele gosta, mais lúdico, vai atrair ele. Então, tem que ver também se a escola tem essa ludicidade, né? Essa forma de trabalhar um pouco mais leve, porque isso é maçante, é difícil. A gente está ali só o tempo todo ali, né?
como robôs para poder só absorver alguma coisa para, na prova, apresentar um número, é muito difícil. Jurema, tá sendo muito legal poder te ouvir, poder dialogar com você aqui nesse momento. Está sendo muito rico, acho que está trazendo contribuições bem bacanas aí para o público que nos ouve. Mas o nosso tempo é um pouco limitado e a gente já parte aí para a nossa reta final. Mas antes disso, eu queria só reforçar com o público que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo aí, da nossa comunidade do Feras da Educação. Acessando o QR Code que aparece aí na tela de vocês, vocês são direcionados para a comunidade no WhatsApp, onde nós lançamos os episódios de maneira antecipadas e compartilhamos também outros conteúdos aí que são muito pertinentes, se relacionam com temas como o que estamos abordando aqui hoje. E, Jurema, para o nosso encerramento aqui agora, nós vamos para o nosso quadro, que é o Sala dos Feras. Uhum. Nós dialogamos aqui, falamos muitas coisas relevantes, principalmente para a família. Mas agora eu queria voltar a sua fala, né? Mais direcionada para o público escolar, que nos acompanha aqui também. Uhum. Gestores, mantenedores, diretores, coordenadores, orientadores e também professores, tá? Uhum. E aí tenho algumas perguntas para te fazer e gostaria que, de maneira bem objetiva, assim, na sua percepção, mais uma vez, né, como profissional da educação, como professora, hoje como orientadora e também como mãe, né? Primeiro, como apresentar às famílias de forma acessível e também segura o sistema de ensino que a escola fez a opção por adotar? Olha, pode ser apresentado de diversas formas. Hoje em dia a gente tem as tecnologias, né, que estão aí para ajudar. Então, você deixar ali sempre claro, por exemplo, num site da escola, no Instagram, nas redes sociais, você pode estar colocando ali a proposta da escola, né, o que ela traz. Mas eu acho que quando você recebe essa família para uma matrícula, é um momento muito oportuno que você tem de estar recebendo ali, né? E aí você apresentar para eles ali diretamente, mostrar para eles isso aqui que a gente está falando, que a família vai entender, né? Mostrar que é sistemático, olha, a gente plana, porque eles não entendem a maioria, né? Então, mostrar, olha, a gente trabalha assim, a gente tem essa interdisciplinaridade, a gente respeita as diferenças, a gente trabalha as diferenças. Por quê? Não porque o seu filho tem que ser um diferente, mas porque ele precisa lidar com a sociedade que é diferente, né? Então, já vai ali abrindo o leque, porque tem muitas famílias, é muito complicado, porque as famílias elas têm as suas próprias filosofia de vida, que precisa ser respeitada também, porque a família está ali para direcionar o caminho daquela criança. Então, ela tem todo o direito de dizer como ela quer que a criança dela seja. Não quer dizer que vai ser, porque tem individualidade. Mas ela está ali para nortear. Então, ela vai dizer, olha, eu quero que meu filho seja assim, né? Meu filho, eu tenho os meus valores, eu cresci de um jeito, tenho os meus princípios, quero que o meu filho tenha esse mesmo, geralmente é assim, tem esse mesmo jeito, tem esse mesmo princípio. Então, ela vai estar ali olhando se bate ali a missão da escola, né, as diretrizes, o que a escola tem de valor, porque não é só o que a escola tem a oferecer de conteúdo, né? Então, a escola pode mostrar os valores que ela tem para si e que ela vai trabalhar. E aí o pai fala, olha, se ela trabalha esses valores, então a escola tem que ter uma missão, tem que ter um valor. Eu queria aproveitar e puxar esse gancho, até porque é a minha próxima pergunta aqui, né? O sistema de ensino, ele é um apoio para a escola. Sim. A escola ela é muito além do que um sistema. O que a família ela deve fazer para garantir, o que a escola deve fazer para garantir para a família que, independente do sistema, o projeto político dela, político-pedagógico, ele existe e ele vai continuar vivo ali? Explicando mesmo, mostrando para ela que isso é feito diariamente, né? Não é algo pontual, né? E que se o filho dela tiver uma diferença, por exemplo, ela vai estar sendo trabalhada lá dentro.
eu volto sempre para... Quando você fala de algo diferente, de formação integral e de algo, um diferencial de uma escola, você está falando já que não é só conteúdo, você está falando de algo a mais para a vida. Então, eu acho que o ponto-chave é observar se ela valoriza a diversidade. A diversidade é geral, no sentido geral, de ideias também, né? De valores também. Porque a sociedade tem pessoas com diversos valores, né? Mas a gente tem que sempre direcionar para o bem comum geral da sociedade. Por isso que está aí os códigos de éticas, por isso que temos leis, né? Então, e que devem estar presentes esse político pedagógico. Diariamente, porque a escola é um espaço relacional. É um espaço, a gente falou lá no início aqui, que é um espaço de convivência, que um aluno chega de um jeito que era aquela vivência só familiar, chega na escola e ele vai se depor com diversas formas, diversas ideologias e filosofias de vida. Né? O Jurema, e a última pergunta. Essa época do ano também é um momento de transição. Algumas escolas elas estão fazendo mudança do sistema de ensino, ou de repente usava o livro didático, está para uma nova adoção. Inclusive, muitas escolas aí migrando para o Anglo. Né? Escolas novas, parceiras do Anglo a partir do ano que vem. E aí esse momento de transmitir essa informação para a família é um momento de receio das escolas, né? Sim. E aí eu queria ouvir de você também, assim, na sua percepção, o que a escola deve garantir nessa comunicação para que a família se sinta segura pela troca do sistema que está, ou da troca ou da adoção de um novo sistema que está acontecendo? Eu acho que para ela se sentir segura, tem que explicar todo o novo sistema e por causa, o motivo da troca. Porque você não muda algo por nada. Você decidiu, é financeiro? É meramente financeiro? Será que a família vai se interessar de uma troca de sistema porque a escola, o gestor, achou que é mais em conta, por exemplo? Entende? Então, você precisa mostrar o valor desse novo sistema, né? E, principalmente, o diferencial, que é o diferencial que você está falando aqui. Olha, a gente mudou para esse sistema porque ele é o sistema Anglo e ele abrange as diferenças. Se meu filho, no decorrer da vida dele, virar uma pessoa diferente, porque ele é diferente mesmo, todos somos, e ele for mudando os caminhos dele, vai ser respeitado, vai ser abrangido, ele vai ter acolhimento naquele local. Então, assim, eu acho que é mostrar o motivo, por que eu estou trocando e o que esse novo sistema me oferece para eu ter decidido ficar com ele. E que seja a questão da diversidade, que aí vai fazer eles se sentirem seguros que foi uma escolha certa. Mostrando um caminho melhor. O caminho melhor. Sim. Porque senão ele vai falar assim, trocou só porque... Deve ser, ele pode até julgar. Mudou de um jeito, mudou para outro. Eu não sei de nada o motivo, então tem que apresentar ganhos. Até porque, às vezes, geralmente tem uma mudancinha assim, de valor, se for particular, por exemplo. E tem que justificar essa mudança de valor. Né? Então, assim, se você mudou para um sistema que vai afetar numa mensalidade... Nossa, é fundamental que você explique para a família o valor desse aumento. Tem valor. Que é um valor que é para a vida do filho dele. Sim. Não é um valor... Ele está pagando um pouquinho a mais porque escolheu um sistema tal melhor. Né? Mas olha o ganho que essa criança vai ter. Né? Que é o que ele quer para o filho dele. Sim. Vai dialogar. A escola tem que mostrar que dialoga com o que ele quer para o futuro do filho dele. Que está sendo inovação, por exemplo, um tema, né? Olha, porque a gente está inovando, esse sistema aqui leva para a tecnologia, a gente tem a sala de aula assistida, a gente tem plataforma, o sistema oferece muito. Então, não, eu vou apertar aqui e vou pagar. Sim. Seja lá qual o aumento que for, né? O valor que vai além do dinheiro. É um valor para a vida. Jurema, eu gostaria de poder ficar te ouvindo mais aqui, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Mas eu queria te agradecer. É um grande prazer para nós aqui do Anglo, do Feras da Educação, né, ter recebido hoje uma grande educadora com uma história tão bonita, com uma fala e também com uma escuta sensível e que pôde trazer contribuições aqui
para famílias que estão, né, nesse momento de escolha, de indecisão, para a escola também conseguir, que as pessoas, os integrantes da escola também que nos acompanham aqui, para ela conseguir se posicionar, né, e demonstrar e reforçar que o sistema de ensino ele vai além de uma estrutura, Sim. ele vai além do projeto político-pedagógico da escola. Meu muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de fala, de escuta, né, de troca dessas experiências, e que eu ganho muito também com isso, né? E eu espero realmente ter contribuído de alguma forma. São muitas informações, muitas coisas. Aí, às vezes, a mente leva para o outro lado, aí você começa a fugir um pouquinho. Então, eu, dentro da minha humanidade, né, peço, né, desculpa por qualquer tipo de desvio, mas porque é muita informação na cabeça. Foi muito mas bom. Eu espero, de fato, ter ajudado ou ter contribuído com as minhas falas, com as minhas experiências, nesse espaço de tempo. O sistema Anglo e o público certamente agradece. Muito obrigado, viu? E você que esteve com a gente aqui até agora, meu muito obrigado aí pela sua companhia. Esse podcast ele só existe porque nós temos famílias, temos educadores aí que acreditam, assim como nós, que educar é um processo coletivo, não é algo finalizado, pronto. E se você curtiu esse episódio, compartilhe aí com outros pais, com outras famílias, com outros responsáveis e também com outros educadores. E lembre-se dos nossos canais que estão presentes aí no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. E reforço com vocês mais uma vez que, acessando esse QR Code que aparece aí na tela, vocês são direcionados para a comunidade do Feras da Educação. Lá vocês terão acesso aos episódios de maneira antecipada, além também de conseguirem acessar conteúdos diversos com assuntos relacionados a temas como o que tratamos aqui hoje. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês esse final. Educar não é sobre escolher o único caminho, mas sobre construir com consciência e afeto as rotas que preparam nossos filhos para o futuro. Foi um grande prazer ter a companhia de vocês aqui hoje e espero encontrá-los no próximo episódio. Até lá!